é que a queda de Lúcifer, a queda dos anjos, depois da queda de Adão e Eva. Por causa de uma metáfora que Jesus usou na sua expressão para com os discípulos, para que os mesmos entendessem com facilidade as suas mensagens anunciadas, os pastores de hoje, que na verdade são empresários da fé, pegaram essa expressão metafórica de Jesus e criaram na cabeça das pessoas que esse diabo foi um anjo de Deus que foi expulso do céu literal e hoje está na terra para perseguir, de preferência, os cristãos. E haja visto dentre vós, por conta desse baratinho pastoral, ter mais medo desse diabo do que temer até mesmo o próprio Deus. Por isso, fiquem comigo até o final e junto vamos desvendar mais um baratinho desses dois empresários da fé. Sejam todos bem-vindos ao canal A Fé de um Pateta. Esse amigo que vos fala é o Antônio Silva. O novo tema, os perdidos com o diabo que caiu do céu. Vamos ouvir o baratinho de dois empresários da fé, depois eu volto desvendando tudo para vocês. Quando, afinal de contas, Lúcifer caiu do céu? Foi expulso a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Raciocina comigo. Para o Apocalipse falar que foi expulsa a antiga serpente, é que essa expulsão tem que ter acontecido em algum momento depois da queda de Adão e Eva. Porque se ele já é expulso com o nome de antiga serpente, é porque ele já tinha atuado através da serpente. Então, pela cronologia aqui, essa expulsão de Apocalipse capítulo 12 tem que acontecer depois da ressurreição e ascensão de Jesus. eu não tenho nenhuma dúvida, Tiago, de afirmar, e eu coloco isso no meu comentário de Gênesis, é que a queda de Lúcifer, a queda dos anjos, ocorreu depois e não antes de Gênesis capítulo 1. Obrigado, pastor. Vamos ler o livro histórico de Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 17 até o 19. Mas antes, vamos fazer uma reflexão para que possamos entender com mais facilidade a passagem de Lucas. Veja bem, se o livro de Ezequiel 28 e o livro de Isaías 14, quando falou do querubim da guarda ou do Lúcifer, não estava falando de um ser espiritual que caiu do céu literal, mas foi uma metáfora se referindo ao rei Nabucodonosor e ao rei da cidade de Tiro. Outra passagem que está em 1 Samuel, no capítulo 16, usaram também uma metáfora, quando diz que veio um espírito maligno da parte do Senhor para atormentar o rei Saul. Na verdade, esta passagem estava se referindo que o rei Saul ficou muito angustiado e mentalmente perturbado por estar na posição de rei e ter sido rejeitado por Deus, ao ponto do próprio Davi tocar a sua harpa para que Saul fosse aliviado dessa sua angústia. Era muito de costume nessa época, pelo fato dos judeus entender o significado, usar muita linguagem de figura e metafórica nas suas pregações. Tanto que o próprio Jesus foi chamado de endemoniado. Possa ser que dentre vós surja a pergunta: e a situação do endemoniado gadareno? Também foi uma metáfora? Evidentemente que sim. Se nunca existiu o tal ser espiritual Satanás, foi a religião que criou essa figura em meio a tantos séculos. Pois, até então, na época de Jesus, quando as pessoas apareciam com doenças físicas, mentais ou emocionais, eles consideravam como endemoniada. Essa foi a causa do endemoniado gadareno. Ele obviamente se isolou da sociedade e foi morar nos sepulcros, por conta de estar com seu psicológico perturbado,
como tivesse sendo oprimido por milhares de exército romano, pois nessa época o Império Romano controlava e aterrorizava a cidade. Então, quando Jesus chegou àquela região dos Gerasenos, ou a região dos Gadarenos, esse homem, que estava com a sua cabeça atormentada, como estivesse sendo esmagada por milhares de soldados romanos, correu até Jesus. E quando Jesus perguntou seu nome, ele, com a sua cabeça atribulada, respondeu: Legião, porque somos muitos. Possa ser que dentre vós surja mais uma pergunta. Então, Jesus mandou milhares de exército romano entrar nos porcos? Evidentemente que não. Essa foi mais uma expressão metafórica. Quando os porcos se precipitaram no mar, com as legiões de tormento desse gadareno e morrer afogado, simbolizou que Jesus libertou definitivamente esse homem da sua opressão mental. Então ficou claro que a Bíblia é cheia de linguagem metafórica e linguagem figurativa. Agora vamos desvendar no livro de Lucas essa metáfora do diabo que caiu do céu. Lá no capítulo 10, como eu já falei, a partir do verso 17. Diz assim: Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Os discípulos estavam dizendo que muitos daquela região, que eram seguidores dos líderes, que contradizia ser Cristo Messias, estavam aceitando as mensagens que eles pregaram. Vamos continuar no verso 18. Ele respondeu, ou seja, Jesus respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Jesus estava dizendo: Eu vi os doutores da lei perdendo a sua base, como diz o ditado popular, perdendo seu rebolado, quando eu falava acerca de mim. Eles se embaraçavam nas suas próprias hipocrisias. Vamos para o verso 19. Eu lhe dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhe fará dano. Em outras palavras, Jesus disse: Eu lhe dei conhecimento sobre mim, para andar entre os escribas e fariseus, ou seja, para andar entre esses opositores e vencer as suas contradições, pois nada pode vencer esse evangelho que vocês anunciam. Então, minha amiga e meu amigo, ficou claro entre nós, a palavra diabo ou demônio foi uma metáfora para facilitar o entendimento dos contemporâneos da época, quando ouvia a mensagem das boas novas anunciada. A metáfora do diabo, na primeira era, os judeus já entendiam que se referia ao seu adversário ou aos seus acusadores, que mais ou menos do século III para cá, a Igreja Católica começou a desenvolver essa metáfora e formalizar como um ser espiritual que caiu do céu, que já vem há meio tantos séculos, dentre tantas religiões, corrompendo o entendimento da maioria do povo evangélico, ao ponto de muitos ainda duvidar quando a gente apresenta essas evidências. Por isso, minha amiga e meu amigo, não continue sendo mais um no meio da multidão, perdido em seu próprio entendimento. Diga não às manipulações desses empresários da fé. E juntos, eu daqui e você do seu próprio lar, cresceremos a cada dia nesse entendimento agraciado. Vou ficando por aqui. Aquele forte abraço. Até o próximo tema.